Mas você sabia que depois dos eventos de Retorno de Jedi, Luke Skywalker chegou a se casar? Quer dizer, pelo menos no antigo universo expandido, agora conhecido como Legends. Mas afinal, quem foi a sua mulher? E se eu te contar que ela era uma ex-agente imperial que servia diretamente ao próprio Palpatine? Pois é, vem comigo para descobrir a história completa de Mara Jade Skywalker. Nascida em 17 ABY, durante o início do reinado do Império Galáctico, 2 anos após os eventos de vingança do Sith, Mara Jade, ou Mara Jade, viveu o início de sua infância com seus pais. Porém, vendo que ela era uma criança extremamente forte na força, com uma alta sensitividade, o Imperador Palpatine logo a tomou de seus pais para treiná-la nos caminhos sombrios da força. Mara pouco se lembrava de sua infância, somente que seus pais relutaram em deixá-la ir. Depois de levá-la para Coruscant, Palpatine a treinou nos caminhos da força e a tornou uma agente imperial, apesar de que oficialmente ela era uma das dançarinas do Palácio Imperial para não levantar suspeitas. Ele também estabeleceu uma forte ligação com ela através da força, de forma que ele conseguia conversar com ela e dar ordens telepaticamente. Durante o resto de sua infância e adolescência, Mara foi treinada nos caminhos da força e espionagem ao lado da Guarda Real Imperial, aprendendo táticas de guerra e infiltração. Ela se tornou a mão do Imperador, a assassina pessoal de Palpatine. Seu último teste foi invadir os aposentos privados de Grand Moff Tarkin, algo que ela executou com sucesso, deixando tanto Palpatine quanto Vader bem satisfeitos. Depois disso, sua carreira como mão do Imperador envolveu caçar, eliminar imperiais corruptos, traidores e quem quer que Palpatine a mandasse executar. Ela passou muitos anos se infiltrando em meios corruptos e eliminando ameaças ao Império, tudo isso como a mão do Imperador. Inclusive, ela foi encarregada por Palpatine de espionar o próprio Vader, quando o Imperador começou a desconfiar que ele pudesse traí-lo. Mara discretamente tentava ouvir as conversas de Vader e o seguia. Nos anos após a Batalha de Yavin, a missão de espionar Vader se intensificou ainda mais, pois Mara viu que o Lord Sith estava completamente obcecado por um jovem misterioso chamado Luke Skywalker, o herói rebelde que havia explodido a Estrela da Morte. Mara não sabia o porquê Vader estava tão implacável em sua busca por aquele jovem rapaz, mas ela queria entender tudo isso. Pouco antes da Batalha de Endor, Mara se infiltrou no palácio de Jabba, pois a inteligência imperial havia descoberto que Luke pretendia se encontrar com o Hutch. Mara se infiltrou como uma das dançarinas de Jabba, tendo até conversado com C-3PO quando ele chegou, mas logo ela foi descoberta e precisou retornar para Coruscant, para o descontentamento do Imperador. Depois disso, Palpatine decidiu dar férias para Mara, e durante esse tempo ela refletiu sobre suas missões, até que de repente ela sentiu a ligação telepática com Palpatine ficando mais forte. Ela viu, através de uma visão da força, a queda de Palpatine e Vader pelas mãos de Luke Skywalker, e a voz de Palpatine ecoava em sua cabeça com sua última ordem para ela: matar Luke Skywalker. Nos próximos anos, a vida de Mara mudou radicalmente. Todos os recursos, privilégios e informantes que ela tinha se perderam, já que Palpatine e Vader haviam caído e o Império estava ruindo de vez. Nesse meio tempo, ela desenvolveu um ódio enorme por Luke Skywalker, já que ele havia matado os 2 mestres dela, e ela jurou vingança contra ele justamente por isso. Sem ela saber, esse ódio era amplificado pela conexão mental que Palpatine tinha com ela. Sendo assim, ela sentia muito mais ódio contra Luke Skywalker do que normalmente sentiria. Era uma obra de Palpatine fazer com que ela vingasse sua morte. Nossa, esse vídeo tá dando um trabalhão pra editar. Eu acho que é uma boa hora para um café. Sorte a minha que eu tenho a máquina 3 Touch edição limitada do Darth Vader, e eu consigo acessar a força com apenas o toque de um botão. Além de prática e rápida, tem um design moderno, compacto e elegante. Com ela você pode preparar cafés filtrados, expressos, bebidas cremosas e até chás. São mais de 50 variedades de bebidas e todo o preparo através de um toque no botão. Sem falar, é claro, de ter o maior vilão da cultura pop estampado nas laterais. Então, clica no link da descrição e aproveite a oferta com preços especiais da Black Friday. Mas corre que é por tempo limitado. Boas compras e que a força esteja com você. Agora sim, energia restaurada, bora voltar pro vídeo.
Por volta de 5 anos depois da queda de Palpatine e Vader, Mara havia ingressado na organização do contrabandista Talon Card. Em indas e vindas, ela duelou com Luke diversas vezes, até que o elo de atração entre eles começou a ser maior do que o elo de ódio. Além disso, Luke havia descoberto que grande parte do ódio que ela nutria por ele era uma espécie de comando mental que Palpatine havia implantado nela, e que eles precisavam quebrar isso. No meio de tudo isso, o grão-almirante Thrawn havia reunido os remanescentes imperiais e prometia um acerto de contas contra a Nova República como o herdeiro do Império. Card, Mara, Luke e seus amigos Han, Leia, Chewie e Lando se envolveram na guerra contra Thrawn. Nessa guerra, Luke e Mara lutaram juntos contra Joruus C'baoth, um clone do antigo mestre Jedi de mesmo nome criado por Palpatine. Eles lutaram contra ele em Wayland, no Monte Tantis, na mesma ocasião onde Luke lutou contra o seu clone, o Luke, que empunhava o sabre de luz de seu pai, o mesmo que ele havia perdido durante o confronto com Vader na Cidade das Nuvens, durante os eventos de Império Contra-Ataca. Mara conseguiu não apenas matar o clone de Luke, quanto também matar Joruus, se livrando assim do controle mental que Palpatine havia deixado nela. Ela agora estava livre. Depois que Chewie e Lando explodiram a instalação do Monte Tantos e eles fugiram, Luke ofereceu o sabre de seu pai, o sabre Skywalker, para Mara empunhar, como um sinal de paz entre eles, algo que ela aceitou de bom grado. Eventualmente, Thrawn e suas forças foram derrotados em sua insurgência, e Mara começou a trabalhar para a Nova República, ingressando em um treinamento Jedi com Kyle Katarn, um Jedi que se tornou amigo de Luke e ingressou na Nova Ordem. Nos próximos anos, Luke e Mara viviam entre indas e vindas para salvar a pele um do outro, desenvolvendo até sentimentos que iam além da amizade, mas nunca admitindo a isso. Até que durante uma crise política entre os remanescentes imperiais e a Nova República em 19 DBY, mais ou menos 10 anos depois que eles se conheceram, Mara estava com a sua vida em risco e Luke finalmente cedeu, propondo a ela para que eles se casassem. Ela aceitou e quando se recuperou, eles tiveram seu tão aguardado casamento. A mídia galáctica viu o casamento deles como uma união entre os remanescentes imperiais e a Nova República, já que Mara havia sido a mão do imperador e Luke representava o futuro da Nova Ordem Jedi. Nem Mara nem Luke gostaram de receber tanta atenção e por conta disso, eles tiveram também uma cerimônia muito mais discreta no Templo Jedi de Coruscant, onde Mara se tornou Marajade Skywalker. Pelos próximos anos, as coisas foram relativamente tranquilas. A Nova República coexistia com os remanescentes imperiais, enquanto a Nova Ordem Jedi crescia. Porém, uma ameaça gigantesca emergia das sombras diretamente de outra galáxia, os Yuuzhan Vong. Esses seres monstruosos eram uma espécie destrutiva e maníaca, vinda de outra galáxia. Por conta disso, e por serem tão destrutivos ao ponto de terem obliterado seu planeta natal, os Yuuzhan Vong eram incapazes de sentir a força e também não eram afetados por ela, já que a força não existia na sua antiga galáxia. Depois de terem destruído a sua própria galáxia, eles vagaram por milênios em busca de outro lugar para colonizar, até que decidiram invadir a galáxia da saga durante a Era da Nova República. Assim começava a Guerra Yuuzhan Vong, o maior conflito que já existiu em Star Wars. A guerra começou em 25 DBY, 6 anos após o casamento de Mara e Luke. Os Yuuzhan Vong chegaram com tudo, usando armas nunca antes vistas, além de gerar dores de cabeças para os Jedi de Luke, já que eles não eram afetados por ataques da força diretamente voltados a eles. Durante a guerra, Mara percebeu que algo estava crescendo dentro dela e ficou em choque quando sentiu parte da aura de seu marido. Afinal, Marajade estava grávida. Isso somente aumentou ainda mais as preocupações de Luke, até porque eles estavam no meio do maior conflito que a galáxia já havia visto, com trilhões morrendo e dezenas de planetas caindo perante os Yuuzhan Vong. Mas o casal tentou se manter calmo. Em 26 DBY, um ano após o início da guerra, em Coruscant, Mara deu à luz a Ben Skywalker, nome dado em homenagem a Obi-Wan Kenobi, o primeiro mestre de Luke. Porém, eram tempos sombrios. Os Yuuzhan Vong haviam conseguido matar tanto Chewbacca quanto Anakin Solo, o filho mais novo de Han e Leia. Esses dois golpes foram duros para os Skywalker. Leia havia perdido um amigo e um filho, e Han perdeu duas das pessoas que ele mais amava na vida. Enquanto isso, Coruscant havia caído para os Yuuzhan Vong.
junto com a Nova República. Eventualmente, as forças restantes da Nova República e os Jedi conseguiram derrotar os Yuuzhan Vong com Jacen Solo, filho de Han e Leia, se tornando um grande herói de guerra. Com isso, Coruscant foi recuperada e os Yuuzhan Vong bateram em retirada, com a Aliança Galáctica, o novo governo após a Nova República, saindo vitoriosa. Luke reuniu a nova Ordem Jedi e anunciou que um novo Templo Jedi seria construído no planeta de Ossos. Além disso, a nova Ordem Jedi não estaria mais necessariamente vinculada à Aliança Galáctica, como a Ordem Jedi foi vinculada à República no passado. Nos anos após a Guerra Devastadora contra os Yuuzhan Vong, enquanto a galáxia ia se reconstruindo, Mara se comprometeu fortemente com a nova Ordem Jedi. Ela também concordava que os Jedi não deveriam se vincular obrigatoriamente à Aliança Galáctica. Enquanto isso, ela também se dedicava fortemente ao seu casamento e ao seu filho Ben, tentando preservar a inocência do pequeno Skywalker durante sua infância. Infelizmente, paz era uma coisa que durava muito pouco na galáxia, e anos depois teria um outro conflito bem dramático. Em 40 DBY, mais de 10 anos após o fim da Guerra dos Yuuzhan Vong, o planeta de Corellia decidiu se rebelar contra a Aliança Galáctica. Isso porque, devido à escala de destruição grotesca que os Yuuzhan Vong causaram, muitos planetas pobres foram dilacerados e completamente destruídos, e até espécies foram extintas. Sendo assim, os planetas mais ricos, como Corellia, tiveram que ajudar esses planetas mais necessitados a se reconstruírem. Porém, vendo que estava fraca demais para eventuais conflitos, a Aliança Galáctica decide cobrar impostos e taxas mais altas para ter verba para poder criar uma estrutura militar mais potente. Porém, Corellia se rebelou a essa decisão, atrasando seus impostos e fazendo outros mundos seguirem seu exemplo, se opondo à Aliança Galáctica. Eles também criaram um exército, caso acontecesse algum conflito. A Aliança decidiu manter Corellia sob controle, enviando uma frota e forças-tarefas Jedi, que incluíam os gêmeos Jacen Solo e Jaina Solo, ambos filhos de Han e Leia, para evitar um conflito armado. A Aliança conseguiu manter Corellia sob controle, mas deixando a situação à beira de uma guerra. A situação saiu do controle e Corellia e outros mundos declararam guerra contra a Aliança e os Jedi quando um ataque às suas forças foi feito, e assim foi iniciada a Segunda Guerra Civil Galáctica. Mas os ataques às forças de Corellia, na verdade, foram orquestrados por Lady Lumia. Lumia, assim como Mara Jade, foi uma das mãos do Imperador, uma assassina pessoal de Palpatine treinada por Darth Vader. Lumia se autoproclamou Lady Sombria do Sith após a queda de Palpatine e Vader, e desde a queda deles, há mais de 30 anos, ela observava os eventos galácticos das sombras, como a insurgência de Thrawn e a guerra Yuuzhan Vong. Porém, nessa época, em 40 DBY, ela decidiu agir. Ela acreditava que a paz verdadeira somente seria atingida através do controle soberano de um Lord Sith, e para isso, ela planejava trazer um dos Skywalkers mais poderosos daquele tempo para o seu lado. No caso, Jacen Solo, filho de Han e Leia, neto de Darth Vader e herói da galáxia por ter derrotado os Yuuzhan Vong. Lumia conseguiu atrair Jacen e contou a ele a história de Darth Vectivus, um Sith do bem, que por sinal eu já contei a história dele aqui no canal e eu tô deixando aqui em cima, vale muito a pena você conhecer. Lumia convenceu Jacen a se juntar ao Sith, dizendo que isso era pelo bem maior e que ele estaria salvando a galáxia. Jacen acabou aceitando a oferta, se tornando Darth Caedus no processo. Assim, Jacen, com intenções ocultas e aliado a Lumia, foi subindo cada vez mais na hierarquia da Aliança Galáctica, subindo de coronel até convencer a Federação a dar poderes plenos a ele, o tornando chefe de estado e oprimindo com mão de ferro a rebelião de Corellia e outros mundos. Muitos chegaram a comparar a Aliança Galáctica com o antigo Império Galáctico de tantas décadas atrás. Apesar de confiar bastante em seu sobrinho Jacen, Mara começou a ver que ele estava caindo cada vez mais para o lado sombrio e temeu que isso influenciasse seu filho Ben, já que ele era próximo de Jacen. Conforme a guerra avançava, Mara e Luke descobriram que Lumia havia sobrevivido e decidiram caçá-la. Mara também confrontou Jacen em Kravan, dizendo que ele havia se tornado mais vil, cruel e implacável do que o próprio Palpatine. Então, tia e sobrinho entraram em um combate épico, e quando Mara estava prestes a destruir Jacen, acreditando que ele era perigoso demais para estar vivo, Jacen criou uma ilusão da força, de Ben estando em seu lugar. Mara ficou paralisada com a visão de seu filho e assim Jacen conseguiu matar sua tia. Em suas últimas palavras, Mara disse que Luke esmagaria Jacen e que ela não deixaria que ele estragasse o futuro de Ben.
Ben. Mais tarde, o funeral de Mara foi realizado, com muitos membros da Ordem Jedi e da Aliança Galáctica comparecendo para prestar suas homenagens à lendária Jedi. Inclusive, até Jacen teve a audácia de aparecer no funeral de sua tia, mesmo que ele tivesse a matado. Ben e Luke começaram a desconfiar que Jacen estava envolvido no assassinato de Mara e começaram a investigar a questão, concluindo que ele havia de fato matado sua tia. Mas ao invés de jurar vingança contra seu sobrinho pela morte de sua esposa, Luke disse que a verdadeira culpada era Lumia, que sob a influência dela, Jacen havia caído pro lado sombrio como seu pai Anakin. Luke prometeu que traria Jacen para sua influência novamente. Enquanto isso, Ben estava cheio de ódio pelo seu primo ter matado sua mãe, com sede de vingança. No fim das contas, a Segunda Guerra Civil Galáctica foi encerrada com Luke Skywalker matando Lumia e Jacen sendo morto pelas mãos de Jaina Solo, sua própria irmã. Alguns anos mais tarde, enquanto Luke e Ben estavam em uma viagem para entender como Jacen havia caído para o lado sombrio, eles acabaram enfrentando Abeloth, uma criatura muito poderosa e perigosa que era conhecida como a Mãe, que conviveu com as entidades de Mortis, o pai, o filho e a filha. Ela era o ser mais poderoso que a galáxia já havia visto, e Luke teve que lutar contra Abeloth em um plano astral além da vida. Nesse plano, sua falecida esposa Mara o ajudou a derrotar Abeloth. Quando foram se despedir, Luke disse que estava pronto para se juntar a ela, mas Mara disse que não era sua hora ainda, e ela disse que o amaria para sempre, assim como fruto do amor dos dois, Ben Skywalker. E essa foi a épica história de Mara Jade e Skywalker. Mas me conta aí qual é o próximo personagem do Legends que você quer conhecer a história. Te vejo na próxima e this is the way.